cara, não está acontecendo com você que você não está pensando positivo. Tem que ter mais fé. Materializa isso no seu pensamento. Sim. Joga para o universo. Ora a Deus. Não, mano. Uma pessoa numa situação de vida miserável vai orar a Deus e ela não vai morrer rica. Mas tem experimentos mostrando que rituais supersticiosos, que não tem nenhuma racionalidade, não tem por que a gente acreditar que eles produzam efeitos positivos sobre, por exemplo, o desempenho de atletas que praticam futebol ou vôlei, qualquer coisa. Eu tava com isso na cabeça. A neurociência ou a psicologia, de alguma forma, ela compreende que o poder do pensamento pode funcionar? Ou não tem nenhum estudo que comprove isso? Porque, cara, comigo funciona, velho. Tipo, mentalizar alguma coisa assim, pô, preciso de um projeto novo, preciso que algo dê certo. Você começa a puxar aquilo e funciona. Não sei, pode ser meio espiritual, sei lá, místico. Mas você mentaliza esse projeto dando certo e tal e fica de braços cruzados? Não. Você trabalha? Será que não é o trabalho? Então. Mas eu sempre trabalho. Tem hora que mesmo trabalhando as coisas não estão dando certo. Você fala, caraca. Aí você tem aquela... Você me perguntou se eu era religioso ou não. Não sou religioso. Mas eu tenho essas conversas, eu tenho esses pedidos. Sim. Ou a hora que, como eu falei, a água bate na bunda, você fala, puta, preciso de uma solução, preciso de algo. Você vai mentalizando aquilo e funciona. Tem alguma explicação na neurociência, na psicologia sobre isso? Não tem nenhuma evidência científica de que o pensamento tenha algum efeito direto sobre o mundo. Para eu conquistar alguma coisa boa que eu estou querendo, para eu enriquecer, encontrar o amor da minha vida e assim por diante. O que a gente pode dizer, num sentido bem mais simples talvez do que é entendido nessas experiências, é que para você se comportar, você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Sim. Se eu não acredito nesse projeto, que eu estou idealizando agora, eu não vou dar um gás nesse projeto. Eu não vou estudar para que ele saia de uma maneira bacana. Eu não vou divulgá-lo para as pessoas que eu tenho que divulgar. Eu não vou gastar uma grana com isso. O meu investimento vai ser muito fraco. E aí a chance de dar errado é maior. Agora, se eu acredito que isso pode funcionar, essa crença, então, injeta motivação em mim para eu me comportar de maneira condizente com o objetivo que eu tenho. Mas veja que a relação não é espiritual, mística, sobrenatural do que eu pensei. Não é energia. Tem alguns que explicam que é energia. Não tem evidência científica disso. Não vai ter. O caminho que a gente tem mais plausível é simplesmente o comportamental. Você acreditar que um projeto vai dar certo, então você se comporta produzindo um bom projeto no mundo, fazendo ele acontecer. Isso pode gerar um resultado. Um exemplo muito bom da lei da atração, o quanto isso é absurdo, é você pedir uma pessoa que está numa situação muito miserável para ela mentalizar a riqueza, para ela mentalizar um bom carro, uma casa própria imensa, maravilhosa, uma vida muito melhor do que ela tem. Se ela não se comportar, nada disso vai acontecer. Mas se ela se comportar, a chance disso tudo acontecer ainda é muito baixa. Porque uma pessoa que está numa situação de vida miserável não vai ter muito tempo para poder estudar, não vai ter as mesmas oportunidades de vida. Às vezes não consegue nem idealizar, né? Pois é. Estão sem destino, né? Por isso que esse tipo de crença pode ser meio cruel. Às vezes você vê alguns contextos em que a pessoa coloca, cara, não está acontecendo com você que você não está pensando positivo. Tem que ter mais fé. Materializa isso no seu pensamento, joga para o universo, ora a Deus. Não, mano. Uma pessoa numa situação de vida miserável vai orar a Deus e ela não vai morrer rica. Em média, tá, gente? Em média, que eu estou dizendo aqui. Obviamente, algumas pessoas saem da pobreza e sim, acabam conseguindo dar uma virada extraordinária na vida. Mas é cruel você dizer que essa pessoa... E eu já vi alguns coaches colocando dessa maneira. Que as pessoas estão mentalizando de forma errada. Vocês têm que pensar na riqueza, vamos lá. Não é assim, gente. Então eu acho vil esse tipo de ideia, sabe, Carlos? E é por isso que eu acho mais importante a gente concentrar no que é de concreto e mais evidente que funciona. É o nosso comportamento e, obviamente, quando a gente pensa nessas situações sociais de desigualdade, é a falta de oportunidades, é a desigualdade social que acaba sendo barreiras para certas pessoas construírem uma vida melhor. Mas voltando numa situação agora mais vamos pensar, mediana, assim, de
Poxa, eu quero passar numa faculdade, vamos pensar assim, né, numa federal, vamos pensar nesse tipo de desafio. Se o sujeito não acredita em si mesmo, ele pode ter menos motivação, pode acabar não estudando satisfatoriamente, preferindo outra coisa, porque é tão difícil, né? Será que vale a pena eu gastar todo esse esforço, perder horas no final de semana estudando, sendo que meus amigos estão por ali, minha namorada, posso fazer outras coisas, me divertir. Então a crença tem um impacto. Eu não quero tirar completamente o impacto da crença sobre o nosso êxito, sobre a nossa conquista nesse cenário mediano. Mas isso só acontece se houver comportamento. Essa que é a perspectiva mais cientificamente plausível. Então, se o seu projeto deu muito certo, cara, foi porque você se comportou de forma condizente com aquilo, teve uma ideia que foi genial, que foi boa, as pessoas acabaram gostando daquele seu trabalho, você se envolveu bastante com aquilo, divulgou da maneira correta, talvez teve as oportunidades também, é claro, para que aquilo se concretizasse, pessoas apostassem naquilo que você estava fazendo e as coisas culminaram em êxito. Mas não é como se o próprio pensamento tivesse mudado a sua sorte de uma maneira que não fosse mediada pelo seu comportamento, saca? O último psiquiatra que eu conversei, o Marco Abud, ele falou, acredite muito mais no poder do poder do comportamento do que no poder do pensamento. O pensamento é importante, mas o comportamento é muito mais eficiente. Né? Eu vou dar uma exceção aqui interessante para essa situação, não que seja uma situação mística que eu vou descrever aqui, mas tem experimentos mostrando que rituais supersticiosos, que não tem nenhuma racionalidade, não tem por que a gente acreditar que eles produzam efeitos positivos sobre, por exemplo, o desempenho de atletas que praticam futebol ou vôlei, qualquer coisa. Nossa, eu tava com isso na cabeça. O poder de uma torcida num estádio, emanando aquela energia, aquela vibração, 50, 100 mil pessoas com aquele meu pensamento positivo ou negativo, né? Dependendo da situação, vai errar o pênalti. E aí erra mesmo. Ou faz o cara jogar bem, um cara que é mediano, sabe? Então, pode ter um efeito, sim, na motivação do atleta, em ele se sentir confiante, querido, amado, e aquilo pode ter um impacto sobre o seu comportamento. Mas não é o pensamento positivo da pessoa que está diretamente afetando o desempenho. Que está criando aquelas energias de cada um. O espiritualista, alguns que eu já conversei, que já vieram aqui, ele acredita no poder das energias e que cada um tem uma energia e que uma reunião ali, ou aquele agrupamento de pessoas é capaz de fazer uma energia absurda e, fazer coisas sobrenaturais. Aí eu só quero ver os experimentos, os estudos que testaram isso. Então. E dá para fazer de uma maneira muito fácil isso, Carlos. Por exemplo, a gente aqui nesta sala, poderíamos colocar pessoas naquela outra sala ali, sem que a gente veja, para que essas pessoas tentem emanar bons pensamentos ou pensamentos ruins. E veja que a gente não pode ver. Não pode haver sinais que interfiram na minha interpretação. Se aquele grupo de pessoas está tentando emanar coisas boas ou ruins. Então a gente está cegando. Sim. É um processo básico da ciência, igual a gente faz em estudos de eficácia de tratamentos, medicamentos e tal. Placebo, né? Às vezes. Justamente por conta do efeito placebo, para a gente eliminar isso aí. Porque se a gente faz isso, e aí a gente vê o desempenho dessas pessoas, de atletas, ou um desempenho cognitivo numa tarefa aqui, computadorizada, por exemplo, a gente poderia testar diretamente esses efeitos sem nenhuma complicação. E talvez haja testes a respeito disso já. Eu só não consegui encontrar ainda, não vi nenhum a respeito, mas talvez haja. É uma maneira de testar. Então, não é como se essas crenças, numa energia que interfere positiva ou negativamente no nosso desempenho, no êxito nos nossos projetos, não pudessem ser testadas. Dá para testar e tem coisas a respeito disso por aí no campo da paranormalidade. Depois a gente entra lá um pouquinho se você quiser. Mas no desempenho de atletas, tem estudos sugerindo que se eles fazem alguns rituais antes de um jogo importante, eles se sentem com menos ansiedade, com mais segurança, mais autoconfiança, e isso pode ter um impacto positivo sobre o seu desempenho. Mas não por questões místicas. Psicológico. Agora eu tô me sentindo mais confiante. Cara, eu jogava futebol quando eu era criança, pré-adolescente. Fiz teste no Cruzeiro e tal. Era o meu sonho quando eu era mais novo, ser jogador de futebol. Acabou dando errado. Mas joga ainda? Não. Nem brinca, nem nada? Parei, cara. Eu joguei agora no Natal com meus amigos no interior de Minas, mas agora que minhas pernas estão melhorando. Tô paradão, assim. Tô fazendo academia, assim. Tô fazendo minha atividade física, mas abandonei o futebol.
É muito mais sobre a confiança que você tem em si. Se você está numa situação de muita pressão, porque é um jogo importante, a torcida do adversário... Cara, o tanto que eu já fui xingado em jogos, assim, eu tinha um cabelinho, assim, né, de cortininha, e eu descolori uma vez minha franja. Aí o pessoal me chamava de viado, de gay, e aí eu ficava assim, pô, vai cagar, né? Infelizmente, essa ideia aí de que é um xingamento, né? O preconceito acaba aparecendo nessas situações de esporte e tal, e eu criança lá ouvindo isso, eu ficava abalado, ficava mexido com aquilo, e isso afetava. Propositalmente, tal, funcionou com você, né? Funcionou essa é a comigo. Ideia, né? Então, assim... O cara vai te beliscar, o cara vai fazer o que for para tirar do centro, né? Exatamente. Então... É muito sobre como está o nosso emocional naquela circunstância, podendo afetar positiva ou negativamente o meu desempenho. Então, se um atleta faz um ritual e ele acredita que aquele ritual vai trazer boa sorte, que ele vai acertar o chute, que ele vai ficar mais rápido, que ele vai fazer gols, ele entra com mais confiança, com uma emoção mais equilibrada. Não é que vai embora completamente a ansiedade, mas a ansiedade, num nível muito alto, atrapalha o desempenho de qualquer ser humano. Num nível mais baixinho, ela pode ter um efeito até positivo. Quem está relaxado demais também não se importa. E acaba podendo ter um... Bate o pênalti de qualquer jeito. Exato, um desempenho que acaba sendo ruim também. Eu tinha um amigo que jogava com um crucifixo na mão, pequenininho, e ele falava que aquilo ali dava sorte, e aí sempre que estava com o crucifixo na mão, e ele sempre jogava desse jeito. A gente ia jogar em vários lugares, ele sempre com o crucifixo na mão. Você fala, funciona pra você, beleza. Entra no campo, quantos jogadores, né? Fazem o nome do pai também. Eu faço isso. Aí. Tem uma história que é mais ou menos assim. Um cara batia sua cabeça contra um poste toda noite, vou chutar aqui que eu não lembro os detalhes, tá? Toda noite de lua cheia, e os amigos achavam aquilo esquisito. Você tá ficando doido? Pra que você tá fazendo isso? Para evitar que os elefantes invadam a cidade. Aí a galera riu, né? Mas como assim? Nada a ver. Como é que você conecta a batida de cabeça no poste com elefantes não invadirem a cidade? Mas funciona. Funciona, você acredita que funciona? Você tá vendo elefantes aí invadindo a cidade? Me fala a última vez que elefantes invadiram a nossa cidade. Então, muitas vezes as pessoas mantêm certos rituais porque... parece que funcionam, elas observam certas circunstâncias no mundo que comprovariam a eficácia daquele ritual. O problema disso são os nossos vieses cognitivos, que nos atrapalham de observar de forma mais sistemática como o mundo funciona, deixando a gente mais inclinado a querer confirmar a nossa crença e não observar aquilo que pode refutá-la. Isso, em resumo, é chamado de viés de confirmação. É como se fosse assim: eu orei, consegui o meu emprego. Deus me abençoou. Tá vendo que dá certo? Eu orei, Daniel, funcionou. E as outras vezes que você não orou? Ou as outras vezes que você orou e nada aconteceu? Nem sempre Deus tem o plano para mim que eu quero. Às vezes Deus está guardando algo melhor para mim. Então, uma maneira de desqualificar uma refutação, saca? Então, eu estou me protegendo contra a refutação. A minha crença está sendo protegida. Ou então, a gente pode ter um esquecimento seletivo. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre crenças, superstições e por que fazemos certas coisas sem nem saber. Trouxe aqui Daniel Gontijo, ele que é doutor em neurociência, psicólogo e um super especialista sobre o assunto. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!